Vamos falar agora aqui do ministro Flávio Dino, que deve questionar a obrigatoriedade do pagamento de emendas aos parlamentares. André Anelli é quem vai trazer os detalhes para a gente, porque o governo está otimista com essa possibilidade, né, Anelli? Pois é, Evandro, o governo, na verdade, aposta justamente então que Flávio Dino coloque um freio nesse avanço do Congresso que é datado desde 2015. A gente relembra quando houve a aprovação daquela PEC que impôs então o pagamento das emendas pelo Executivo ao Legislativo. De lá para cá, o Congresso Nacional vem agora pressionando também por um calendário, ou seja, para que haja data para o pagamento dessas emendas, de preferência até mesmo 3 meses antes da eleição. Isso deve ser incluído, inclusive, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA. E o governo federal, então, vê essa possibilidade como um possível fim do presidencialismo, porque colocaria de uma vez por todas todo o poder na mão do Legislativo. O Executivo, então, já é obrigado a fazer o pagamento dessas emendas e agora seria obrigado também a fazer esses pagamentos nas datas determinadas pelo Congresso Nacional. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ele que já questionou em outras oportunidades as emendas PIX e outras emendas também que não tinham a chamada rastreabilidade e nem transparência, e até por conta disso também chegou a bloquear o repasse dessas verbas, agora é tido pelo governo federal como uma esperança, então, para frear esse avanço do Congresso Nacional em relação ao pagamento das emendas parlamentares. E antes de devolver aí para você, Evandro, só mais uma notícia ainda envolvendo, então, o Supremo Tribunal Federal, especificamente o ministro Flávio Dino, é que ele marcou para o dia 11 de novembro o início do julgamento, então, do chamado Núcleo 3, aquele núcleo militar composto por 11 pessoas, todas elas das Forças Armadas, um policial federal, além dessas 11 pessoas, então, das Forças Armadas, desses militares, para serem julgados nesse núcleo, que seria o operacional da suposta tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder após as eleições de 2018. Então, são duas notícias vindas do Supremo Tribunal, a marcação, o agendamento, então, desse julgamento para o dia 11 de novembro, desses militares do Núcleo 3, e essa outra notícia, mais uma expectativa aqui do Palácio do Planalto em relação justamente então a um freio do avanço do Congresso no pagamento das emendas. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, seu André Anelli? Um abraço para você. Vou conversar com o Zé Maria Trindade. Ô Zé, o governo obviamente está enxergando com bons olhos essa possibilidade porque teria ou tiraria a obrigatoriedade do pagamento de emendas, fazendo com que o governo volte a ter mais poder de negociação com o Congresso Nacional. Mas obviamente que isso poderia estremecer ainda mais as relações, porque obviamente que o Congresso entenderia que esse movimento seria para atender a uma vontade do governo Lula diante de Flávio Dino ter sido um aliado de primeira hora do presidente. Como é que você avalia toda essa história, meu amigo? Aí eu vou ter que citar de novo meu amigo Pablo Tourinho, né? Essas emendas parlamentares sempre dão problema, né? Olha, eu conversei com um deputado que foi senador da República e deputado, e ele me fez uma geralzona nas emendas. É um buraco profundo, né? Tem muita coisa irregular, muito roubo, e ele me disse com todas as letras, acorda, a história da blindagem é a história das emendas. Ali quem tem mandato tem medo. Aí o que tentaram? Blindar para evitar que o Supremo pegue os malandros de emendas, né? Por isso que o Dino fala, no céu deve ter emenda parlamentar, porque senão não será céu, né? Não existe um céu perfeito sem emenda parlamentar. É muito dinheiro. Cada deputado ali, ele passa nas mãos dele na faixa ali de 46 a 60 milhões de reais por ano. Muitos deputados, me dizem alguns deputados, né, se transformaram ali em administradores de emendas parlamentares. Eles não estão nem aí para votação, para discutir, nem ideologia, nem nada. O negócio dele é administrar as emendas. E administrar 60 milhões de reais é um trem bom demais, né? É mais dinheiro dos outros, que nem é dinheiro dele. Agora, está tendo uma queda de braço muito forte entre Dino e o Congresso Nacional em virtude do domínio dessas emendas. Isso viciou, isso é igual droga. O deputado e o senador não sabem mais
viver sem as tais emendas parlamentares. Pois é, Zé Maria Trindade, não sabem mais viver e transformam isso, obviamente, numa briga para se comprar. Naquela história, escolha suas batalhas. É claro que o Congresso Nacional vai escolher essa batalha de maneira unânime. Bruno Musi, e como é que você avalia o movimento feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que começou a mirar as emendas parlamentares já há um bom tempo na questão mais relacionada à transparência, a maneira como esse dinheiro é usado, mas que agora amplia também o seu olhar para a possibilidade de se acabar com a obrigatoriedade da execução de emendas pelo governo federal? Veja, vamos lá. Eu vou manter o mesmo padrão que eu venho falando há muito tempo. É claro que todo mundo deveria defender isso, ou o fim dessas emendas parlamentares, ou pelo menos a total transparência. Eu defenderia o fim dela, mas é uma ampla discussão aqui. O grande ponto é que manter ela da forma como está, sem nenhum tipo de transparência, sendo que somos nós que financiamos de maneira coercitiva, não tem o menor cabimento. É claro que isso se transforma num antro de corrupção, ainda num país estruturalmente corrupto como é o Brasil como um todo. Então a decisão em si, olhando ela de forma isolada, na minha opinião, ela é extremamente importante. Mas o ponto é que isso é óbvio. Há muito tempo isso é óbvio. Por que é que se vem à tona justamente agora? Aí é o que eu sempre falo, e essa é a minha opinião, de novo, um pouco mais contundente. No Brasil, as coisas são feitas quando nós estamos ou à beira do abismo, ou então porque há algum tipo de interesse político por trás. Será que é mesmo pela transparência, pelo bem do país, ou ele quer de volta mais controle para o próprio governo, uma vez que, com tamanhas emendas, como muito bem o Zé Maria falou, essa quantidade imensa dá muito mais poder para o Legislativo e retira poder da mão do Executivo, como o Lula era acostumado no primeiro e no segundo mandato dele, e esse padrão veio se alterando, retirando o poder do Executivo, incrementando dentro do Legislativo. Então, de novo, olhando de maneira isolada, a decisão me parece justa e me pareceria ética por parte do governo para com a sociedade, com nós que financiamos isso. Mas, infelizmente, a desconfiança nas instituições brasileiras são tão grandes que eu cravaria e apostaria que isso não tem a ver com transparência, mas sim com muito mais jogo político. Você concorda, Piper? É muito mais jogo político? Olha, o ministro Flávio Dino, ele foi empossado ano passado, né? E desde o início, o ministro Flávio Dino tem olhado com muita atenção para essa questão das emendas. Uhum. É o tema que mais se identifica com o ministro Flávio Dino lá no STF. Então, é óbvio que isso já deveria ter sido mexido há muito tempo, né? Há muitos anos. E é claro que isso é algo escandaloso. Isso é um manancial de corrupção e todo mundo sabe. É incrível como a sociedade tolera esse tipo de coisa, e tolera mesmo, porque é só a sociedade parar para olhar com um pouco de atenção quem são os mais fanáticos e arraigados defensores desse tipo de prática, e começa a fazer um cruzamento. Olha, pera lá, quem é que defende emenda, aumento de número de deputados, aumento de fundo eleitoral, então, e defendia a PEC da blindagem? Então, sociedade, audiência, cruzem esses 4 temas e vejam quem são os parlamentares que aparecem como defensores dos 4 temas. E se você continuar votando neles, parabéns, tem todo o direito de fazer isso, mas você também é cúmplice. E não venha depois pedir qualquer tipo de moralidade pública. Fala, Gani. Olha só, eu concordo absolutamente com a visão aí de que o Musa trouxe, né, que essa briga é uma disputa orçamentária. Inclusive, quando começou esse papo, né, mais de um ano, né, talvez 2 anos, aqui mesmo no 3 em 1, eu defendi isso. Falei, bom, é uma briga política, o Poder Executivo acionou o Supremo e, no caso, aí caiu na mão do ministro Flávio Dino porque não quis fazer essa negociação com o Congresso. É uma disputa por briga orçamentária, né? Concordo com o Zé. É um volume muito grande. Talvez a gente poderia aqui repensar esse volume. Agora, também acabar com a obrigatoriedade, eu vejo que é complicado, porque daí também você vai direcionar esse poder orçamentário muito na mão do Poder
executivo. Não me parece que isso também seja uma boa ideia, né? Isso também não garante nada que vai acabar com a corrupção, né? A gente já viu, o orçamento está na mão do Poder Executivo e tem mensalão, como agora tem emenda e também tem corrupção. Agora, de qualquer maneira, a transparência, aí sim eu acho que o ministro Flávio Dino está absolutamente correto em brigar por mais transparência, mas que é uma disputa política e orçamentária, não tenho dúvidas disso.